Bom, a saúde ocupacional é uma preocupação já há algum tempo, de uma forma geral, do mundo todo, né? E realmente, muitas propostas estão vindo com esta preocupação. E fazendo uma busca na literatura, nós temos, segundo a Organização Internacional do Trabalho, que morrem diariamente cerca de 7.500 pessoas por dia como consequência de problemas trabalhistas, de problema de trabalho, né? De onde 1.000 pessoas morrem por acidentes propriamente ditos e 6.500 morrem por doenças relacionadas ao trabalho. A maioria dessas doenças, elas estão distribuídas em 3 grupos principais: doenças do aparelho circulatório, cânceres, as neoplasias e doenças respiratórias. Desse total anual, nós temos cerca de 2.400.000 pessoas, ou seja, cerca de 86,3%, 3/4 desse total são mortes causadas por doenças, e 1/4, cerca de 13.700.000 pessoas, por morte de acidentes de trabalho propriamente dito. Estima-se que em 2014 ocorreram 2.330.000 mortes, e 2017 subiu para 2.780.000 mortes. Na carga total de doenças atribuída aos riscos ocupacionais, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos que as injúrias, de um modo geral, elas são responsáveis por 20% desse total em 100%, aonde os cânceres, as doenças neoplásicas vêm em primeiro lugar, seguida por problemas de coluna, desde a coluna cervical até a coluna lombar. Depois nós temos as doenças respiratórias e seguida, em 4º lugar, nesse estudo que é de 2015, que foi o último que eu encontrei, por depressão, doenças mentais. E a comparação da mortalidade relacionada por regiões do mundo, nós temos essas duas colunas da esquerda, onde a gente vê que no mundo como um todo, as doenças neoplásicas malignas, elas são responsáveis por mais de 50% das mortes, seguida pelos problemas circulatórios, isso de um modo geral. E esse impacto, ele varia de acordo com o local dos trabalhadores vivem e reflete principalmente as desigualdades da exposição aos riscos. E aí nós temos as outras colunas, onde são divididas pelos 5 continentes. E aqui nós observamos um fato um pouco para a gente pensar mesmo. No continente africano, que é o seguido da esquerda, né? 2011 e 2015, nós temos que lá o impacto maior nos riscos ocupacionais é pelas doenças transmissíveis. Ao passo que quando a gente vem para a Europa, Estados Unidos, as Américas, o Mediterrâneo e Oriente, o Sudeste Asiático e o Pacífico Ocidental, que são as outras, a gente tem um número maior das doenças malignas, que é o câncer, seguido por doenças, patologias de doenças cardiovasculares. E na Europa, é o único que nós temos o aumento muito maior de doenças cardiovasculares. E aqui nesse outro gráfico, segundo a Organização Mundial da Saúde, também, ele diz que os homens, entre sexos, os homens, eles têm uma fatalidade muito maior do que as mulheres, pode ser devido ao fato de realmente os homens, eles são em número maior trabalhando no mercado de trabalho, né? Mas o que acontece? Que as doenças não comunicadas, elas estão numa proporção maior, tanto nos homens como nas mulheres,
porque, na verdade, não existe uma notificação compulsória, e sim, a notificação compulsória somente é para as doenças infecciosas. Então, talvez aí fique um ponto que a gente deva pensar no futuro em como agir. E aí nós temos que a Organização Mundial da Saúde, a partir de 2017, 2015, 2017, elas então, junto com a ONU, ela recomenda que as empresas e os gestores do mundo todo adotem iniciativas que promovam o bem-estar físico e psicológico dos seus funcionários no ambiente de trabalho. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Segundo a ONU, as estratégias devem ser integradas à saúde e bem-estar, que inclua a prevenção, identificação precoce, o apoio e a reabilitação desse seu colaborador. Por quê? Porque o mundo corporativo está necessitando de saúde, saúde e segurança. E aí nós temos o quê? Os chamados riscos ocupacionais. Tanto a Organização Internacional do Trabalho como a OMS, eles fizeram um estudo prospectivo em 2018, dizendo que temos 4 fatores principais que acometem o trabalhador. Primeiro, e a gente tem que tomar mais cuidado com isso, ligar o alerta amarelo. A exposição ocupacional da radiação ultravioleta solar e o câncer de pele e a catarata, com problemas oftalmológicos, principalmente aonde? No hemisfério sul do planeta, onde o sol é muito mais intenso, por exemplo. Ruídos ocupacionais e as doenças cardiovasculares. As longas horas de trabalho e doenças cardíacas isquêmicas, com derrames, depressões e distúrbios de álcool. E o burnout. E aí entra o que a gente chama da saúde assistencial, que é a busca por promover uma saúde em todas as esferas, implementando cuidado para a prevenção de doenças e melhorar muito a qualidade de vida dos colaboradores, porque já sabemos que um colaborador saudável, ele é muito mais engajado, ele tem uma produtividade muito maior e melhor, além de estarmos cumprindo também as leis de cada país. Então, nesse parâmetro todo, nessa visão toda, a gente tem que a medicina tradicional complementar integrativa, ela é capaz de levar esse maior engajamento para todos, né? E aí, chegamos quando? Em 2020. E aí, temos o novo normal. Esse novo normal no mundo, quem trouxe foi a pandemia do Covid-19, que ela chegou mudando tudo. E aí nós tivemos que realmente repensar muitas coisas e tomar decisões muito rápidas, né? Nós, o mundo. E aí a nossa rotina toda foi modificada. Então a impressão que se tem é que a coisa vinha evoluindo em um passo, e de repente esse passo que a gente está tendo na saúde de um modo geral, e principalmente na saúde ocupacional, esse passo teve que ser muito mais rápido, e tivemos que evoluir muito, ou estamos tendo que evoluir muito, né? Por causa do quê? Nós temos que evoluir principalmente nessa nova rotina física e emocional, aonde nós estamos frente a isolamento social, além das incertezas do hoje e do futuro, a redução e a perda de renda, turnos mais longos de trabalho, as mudanças na nossa rotina, as dificuldades do trabalho remoto, o equilíbrio da vida profissional e pessoal, a pressão por alcançar alguns resultados, o medo e a solidão, que aumentou muito a ansiedade e o estresse. E cada pessoa age de uma forma diferente, aonde nós temos, de um modo geral, a gente observa a irritabilidade, insônia, a falta de compreender o que está acontecendo, o tédio, a desesperança, a frustração, raiva, os problemas de esgotamento, dor de cabeça, cansaço, porque tudo isso acaba atingindo o nosso físico, né? E numa pesquisa muito recente, que foi feita agora em abril, a gente percebeu nessa pesquisa que esgotamento e medo de referente à segurança do emprego aumentou em 19% em um mês.
sentem que tem uma carga de trabalho incontrolado, cerca de 24,5% das pessoas entrevistadas, e sente que não tem controle sobre o seu trabalho, cerca de 10%. E aí nós temos entrando aqui o teletrabalho, que ele acabou entrando com tudo, já estava sendo discutido, porém agora ele teve que entrar de uma forma de um dia para o outro, praticamente, onde é o que é o teletrabalho? É o trabalho fora das instalações da empresa e organização, utilizando a tecnologia da comunicação, que nem todos têm um bom desempenho ainda com essas ferramentas, e onde você tem que fazer a autogestão direta do seu tempo e do seu trabalho. Então, você tem que ter uma organização do trabalho diferente, o número de horas trabalhadas também, o resultado desse trabalho, como que ele vai ser medido, a regulação das pausas, eu estou fazendo as pausas regulares, a exigência de outras tarefas extraprofissional, porque agora se confundiu a parte do trabalho, da organização, com o trabalho que eu tenho dentro da minha casa. As doenças ocupacionais com relações a posturas ou aos movimentos repetitivos que levam a uma degeneração física, como tendinites, bursites, ou mesmo, e principalmente as psicológicas, entre outras doenças ocupacionais. E aí, a saúde ocupacional, como eu já disse anteriormente, tinha lá o burnout, que ele já estava sendo estudado. E aí, agora, a gente vê mais ainda a importância dessa síndrome, que tem o seu CID a partir de 2022, que é o CID-11, e ela é o quê? Um processo gradual de esgotamento pessoal, ocasionado principalmente por problemas mentais físicos, advindo do trabalho, né? No contexto e pode ser também da vida cotidiana e do trabalho, mas ele é especificamente do trabalho, tá? Onde você tem sensação de exaustão, insônia, cefaleia, fadiga, tensão muscular, problemas cardiovasculares, depressão, ansiedade, um alto consumo de medicamentos, principalmente os antidepressivos. E como que ela é classificada, no caso, como sendo uma síndrome conceituada como resultado do estresse crônico no local do trabalho, que não foi devidamente gerenciado com sucesso. E ele tem alguns pilares, sentimento de exaustão ou esgotamento de energia, o aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, você não consegue fazer uma conexão, sentimentos negativos ou cinismo quanto ao próprio trabalho, um desdém, alguma coisa assim, e a redução da eficácia profissional. Então, isso que vinha sendo uma síndrome estudada e já colocada, parece que com a pandemia da Covid-19, ela virou, assim, um dos principais problemas, ou a doença, vamos dizer assim, que deve ser olhada com um olhar muito diferente agora e com muito mais atenção. E aí nós temos aqui, eu vou passar para vocês, eu vou entrar num outro site, onde a gente tem os riscos ocupacionais por profissões. Então, eu vou passar aqui para vocês. Esse site do impacto do Covid-19 nas profissões, ele é um site bem interativo, onde ele mostra as principais profissões e o seu elo principal de contaminação e de vulnerabilidade, onde os dentistas são os que estão no mais alto grau de vulnerabilidade, seguido dos técnicos de saúde, na parte de enfermeiros e médicos. E os menos vulneráveis são aquelas onde você não tem muito contato, como os roteiristas, escritores, que são trabalhos mais solitários, tá? O meu último slide, ele não está querendo entrar. Aqui, que a medicina tradicional complementar integrativa, então, ela tem tudo a ver quando você fala no restauro físico, mental e emocional, com a mudança de alimentação e recomendações de práticas de atividades físicas, biodança, tai chi, entre outras. A redução de estresse em terapias que focam a integralização do corpo e da mente e emoções, que é a yoga, meditação, massagens
e musicoterapia, e utilização de orientações vindas de sistemas de saúde para manejos clínicos e imunológicos, que é a medicina tradicional chinesa com acupuntura, suplementação de probióticos, ozonioterapia, homeopatia, laser terapia, entre outros.